Voltamos então com a genética. Herança do cromossomo X, o daltonismo. O daltonismo é uma condição em que os indivíduos eles têm dificuldade de diferenciar as cores. Com essa dificuldade de diferenciar as cores, existe um exame clássico em que a gente coloca letras, números, imagens com cores assim, e elas, nessa associação de cores, nos dificulta. E para quem tem daltonismo, ele não consegue enxergar efetivamente o que está dentro dos círculos ou enxerga uma outra resposta. E o que é interessante é que muitas pessoas acham que o daltonismo ele se prende apenas a confundir azul com verde, verde com vermelho, mas existem alguns tipos bem diferenciados de daltonismo. E eu estou visualizando aqui, ó, esse tipo aqui, tá vendo? Por que eu tenho várias lâminas bem diferentes? Existem outras, isso aqui foi só para vocês terem essa noção. Só para que seja percebido que algumas vezes você já pode ter passado por um exame de daltonismo, ter sido até aprovado e depois, um momento depois, você descobrir que não, que você era daltônico, deu negativo no exame, mas na realidade é positivo. E aí, eu conheci uma pessoa assim, que entrou para a vida militar e lá eles têm um tipo de exame para identificação, um dos exames é para identificação de daltonismo, ele foi aprovado e o indivíduo portador de daltonismo é complicado, né, para a questão das Forças Armadas, a questão de cor da bandeira, cor do uniforme, essas coisas, que ele pode confundir o inimigo, achar que não é inimigo. E o que acontece? Ele foi aprovado. Anos depois, eu fui visitar ele pintou a casa toda de abóbora. Aí eu achei aquilo meio gritante, né? Assim, a sala dele estava toda abóbora. Eu falei, nossa, ficou tão vibrante essa sua sala, né? Aí ele, o que você achou do vermelho? Bonito? Aí eu falei, vermelho? Não, isso não é vermelho. Ele falou, é vermelho. Eu falei, não, isso é abóbora. A sorte é que eu fui também com um colega nosso, e aí ele virou pro colega, o que você achou do vermelho? Aí o nosso colega, não, isso é abóbora. Aí ele foi fazer o exame, aí ele descobriu que o daltonismo dele era desse tipo, entre vermelho e abóbora, que é um teste muito raro. Ele não conseguia ver quando é vermelho, abóbora, né, que é o coral, uns chamam de abóbora, outros chamam de coral, e o vermelho, que apesar de parecer tão diferente, mas para quem tem daltonismo, tem a mesma cor. E ele identificava tudo como vermelho, tanto o vermelho quanto o abóbora. E aí eu trouxe esse teste, dá uma olhada, vê se você visualiza os números dentro. Conseguiu identificar todos? Anotou? Então vamos à resposta? Olha os números aí. Aqui tem o 25, aqui tem o 29, aqui dentro tem o 6, aqui tem o 8, aqui tem o 56. Eu acho que esse aqui é o mais tranquilo. E aqui tem o 45. Então, daltonismo é herança do cromossomo X. Então, homens e mulheres podem ter. Por que homens e mulheres podem ter? Porque as mulheres são XX e os homens são XY. Vamos então ver a genética do daltonismo. Então, no daltonismo, há uma coisa bem interessante. Por quê? Essa característica é uma característica recessiva. O que nós vimos no recessivo lá no iniciozinho da nossa conversa? Que o recessivo, ele precisa da dose dupla para se manifestar. E o dominante, mesmo em dose simples, ele já se manifesta. Então, vamos lá? Confirmar? Então, o indivíduo normal, XDzão, XDzão. Normal, portador, isso nas mulheres, né? Vendo aqui o eixo. XDzão, XDzinho. Portadora significa heterozigota. Então, ela é normal, tá vendo? Mas ela é heterozigota. E daltônica, XDzinho, XDzinho. Então, se é recessivo, eu tenho XDzinho, XDzinho. Foi? Beleza. Mas e nos meninos? Como é que isso se comporta? Os meninos só têm um cromossomo X. Então, no caso deles, se aparecer uma vez o alelo, que é o Dzinho, ele já vai ser daltônico. Então, para os meninos, só tem duas possibilidades. Ele vai ser XDzão Y, normal. Ou ele vai ser XDzinho Y. Perceberam isso? Nas meninas, precisa a dose dupla, porque essa herança é do cromossomo X. E as meninas têm dois cromossomos X. Nos meninos,
A dose simples já manifesta porque os meninos só têm um cromossomo X. Na sexualidade dos meninos, qual é a dupla? XY, XY. Então os meninos só têm um cromossomo. Então, nesse caso, para os meninos, a dose simples já manifesta a característica. A hemofilia. A hemofilia é uma outra situação, é um outro caso em relação à herança do cromossomo X. Como assim? Eu tenho o daltonismo, é uma característica, está presente no cromossomo X. A hemofilia já é outra. Lembra que nós vimos que em cada cromossomo, ou cada par de cromossomos homólogos, o que é bem melhor, né? A questão dos cromossomos homólogos, para a gente fixar bem esses termos. Em cada par de cromossomos homólogos, nós temos uma sequência de genes. O cromossomo, ele não tem só uma dupla de gene, ou seja, o cromossomo, ele não vai ter só, ou a dupla de cromossomo não vai manifestar só uma característica, vai manifestar um grupo de características. Então, ser daltônico ou não está no cromossomo X, ter hemofilia ou não está no cromossomo X, e outras características estão presentes no cromossomo X, ok? E o que é hemofilia? Vamos lembrar sobre isso? Aqui nós temos um vaso sanguíneo, os elementos figurados do vaso sanguíneo. Esses elementos figurados são, só lembrando, né? As plaquetas, as hemácias e os leucócitos, que estão representados aí pelos macrófagos, porque na realidade os leucócitos são de vários tipos, o macrófago é um deles. Ok, mas em relação à hemofilia, qual é o elemento fundamental em relação ao sangue? As plaquetas, elas é que são responsáveis pela coagulação sanguínea. Então imagina que aconteceu, você cortou seu braço. Quando a gente tem um corte, uma lesão, olha o corte aqui, ó, cortou. Foi. Quando você tem um corte, começa a sangrar. Aí as plaquetas começam todo um processo para coagulação sanguínea. E esse processo, tem até uma lesão aqui, ó, eu acabei que eu rabisquei e ficou aqui, né? Tem até uma lesãozinha aqui, ó, tô visualizando, porque na realidade esse tecido está se rompendo. Mas imagina, você cortou seu braço, aí começa a sangrar. Dentro do seu vaso sanguíneo, quando os elementos estiverem passando, as hemácias, os macrófagos e outros, as plaquetas começam... Aqui é a plaqueta, né? Essa aqui é a plaqueta. As plaquetas, tem umas aqui, elas começam o processo de coagulação sanguínea. Eles começam todo um processo que vocês vão estar percebendo. A questão, você vai estar percebendo quando estivermos em coagulação sanguínea, mas no final desse processo se forma uma rede de fibrina. E essa rede aqui, ó, começa a ficar preso nela o quê? A hemácia. Tudo que passar aqui vai ficar preso. A hemácia, o macrófago, aqui a plaqueta presa. E começa a tampar essa área aqui. Tampando, você não tem mais o sangramento. Isso aqui é o coágulo. É a rede que se forma e as coisas que estão passando no sangue, as hemácias, os macrófagos, outros leucócitos, as plaquetas, elas vão encalhando ali. Quem é responsável por esse processo de formar aquela rede ali? As plaquetas. O indivíduo que tem hemofilia, ele não consegue formar essa rede, então o sangue continua saindo. Ele tem hemorragia contínua. Então, os indivíduos que têm hemofilia, que tem essa característica, que a hemorragia é contínua, essa característica, né, de ter hemofilia ou não, ela está presente no cromossomo X. E ela também é uma característica recessiva. Então, como é que fica a nossa tabelinha para as mulheres e para os homens? Bom, para as mulheres, ela só vai ser hemofílica quando for XHzinho, XHzinho. Eu tenho a dupla, olha a dupla aqui. Aí, quando for Hzão, Hzinho, ela é normal portadora, ou seja, ela é heterozigota, ela não tem a hemofilia. E o normal completamente, que nem tem o gene, nem tem o alelo, XHzão, XHzão. E nos meninos? Os meninos, como só tem um cromossomo X, para ele, um dos alelos já vai caracterizar. Quando aparecer o alelo, ele é hemofílico. Se não aparecer, que é o Hzão, ele é um indivíduo normal. Então, a herança do cromossomo X, seja o daltonismo, seja a hemofilia ou qualquer outra característica que for apresentada a você, ela sempre vai ser
uma doença ou uma característica, né? Nem sempre é uma doença. Que nas mulheres eu preciso da dose dupla desse alelo para se manifestar, porque as mulheres são XX, e nos homens eu preciso só que ocorra o alelo e já vai manifestar a característica, porque eles têm apenas um X. Então, no caso das mulheres, continua aquela obrigatoriedade da dose dupla. Tem que ter os dois alelos. No caso dos homens, apareceu uma vez e já manifesta. Vamos ver isso na prática. Ok. Acredita-se que a Rainha Vitória da Inglaterra tenha sido a introdutora do gene para hemofilia. Então, nosso estudo de caso é hemofilia, ligada ao X na família real inglesa. A hemofilia é uma doença que prejudica a coagulação no sangue. A princesa Beatriz, filha de Vitória, introduziu o gene na família real espanhola. A probabilidade da princesa Maria, temos que focar nela, vir a ter um menino hemofílico é de. Então, nós temos aqui, ó, toda a genealogia. Ficou bonito, né? Eu trouxe essa questão que eu achei ela pomposa, bonita, porque nós já estamos sabendo tudo de genética. Então, tem essa questão bonitona aí. Qual é o percentual? Vamos descobrir juntos? Então, hemofilia é relacionada ao cromossomo X. Então, vamos lá. Quando for XX, para as mulheres, né? Vamos fazer a tabela. Mulher, homem. Então, vamos lá. XHzão, normal. Sempre na genética, vocês têm que escrever. Genética tem cálculo, tem raciocínio lógico. Então, ficar lendo, ficar tentando adivinhar, no meio do caminho, é um risco de correr em erro, tá? Então, XHzão, normal, portadora. Aqui a heterozigota é chamada normal portadora. O que significa isso? Ela não tem hemofilia, mas ela pode passar para os filhos, tá? XHzinho, ela tem hemofilia. Ok. E nos homens? Só tem duas possibilidades. XHzão Y, normal. XHzinho Y, hemofilia. Foi. Agora que fizemos isso aqui, pra gente lembrar, pra gente usar ali, vamos então à nossa genealogia. Vamos escrever, só escrevendo é que a gente consegue visualizar bem. Hemofílico, portadora. Então, hemofílico, vamos procurar os hemofílicos, fica mais fácil? Um é hemofílico. Hemofílico é como? XHzinho Y. Então, XHzinho. Tá embaixo que é mais fácil. XHzinho Y. Foi? Hemofílico só tem ele? Não, tem o 6. XHzinho Y. Foi? Ok. A portadora são as moças aqui. Então, XHzão, aqui. XHzão. Mais alguma portadora? Não. Ok. Os meninos que são normais, ó, normal só pode ser assim, fica mais fácil, né? Então, XHzão Y, XHzão Y. Sempre procura aquilo que vai te facilitar, ó, os meninos normais aqui, ó. XHzão Y. Outro menino normal, XHzão Y. Outro menino normal, XHzão Y. Tá o Y aqui bem legal. A gente visualizar. Foi. Aí ele quer saber da Princesa Maria. Quem é a Princesa Maria na lista? Princesa Maria 4. Então a Princesa Maria é essa aqui, ó. A probabilidade da Princesa Maria vir a ter um menino hemofílico. Ok. Então a Princesa Maria tá ali. Ela é filha desse casal. Então vamos juntinhos. Eu tenho XHzão Y, XHzão, XHzinho. Nós sabemos o quê? Que o filho recebe
um cromossomo do pai e um cromossomo da mãe. Sempre assim. Como ela é menina, ela vai receber um X do pai e um X da mãe. Qual é o X que o pai pode doar para ela? Ele só tem esse X. Então eu já sei que ela é X o quê? Hzão. Tenho certeza que ela é XHzão. Porque o pai só tem esse tipo. E a mãe? Bom, a mãe pode ser XHzão, XHzinho. Eu vou escrever embaixo para ficar legal. Então, ó. XHzão. Aí, como a mãe, no caso da mãe, pode ser Hzão ou Hzinho, quando eu não tenho certeza, eu boto um tracinho. O que significa aquele tracinho? Que eu posso preencher ele com maiúsculo ou com minúsculo. Tanto faz, porque não foi definido. Bom, se eu posso preencher, agora eu não preciso mais disso aqui. No seu exercício lá você não vai apagar, né? Porque aqui eu vou aproveitar o espaço. Então eu descobri que Maria é XHzão, X tracinho, ó. Tô trazendo Maria pra cá. Essa é Maria. Foi? É o que a gente tá querendo saber da princesa Maria. Se a Maria é XHzão, X, qual é a possibilidade de ela ter um menino hemofílico? Vamos lá. Se ela for, ela pode ser XHzão, XHzão ou XHzão, XHzinho. Vamos ver o seguinte. Se os filhos recebem cromossomo X da mãe e do pai ele recebe o Y, se ela for XHzão, como é que vai ser o filho dela? Vai receber Y do pai e dela só tem XHzão. Ele tem hemofilia? Não. 0% aqui. Ok? Vou até botar aqui que é normal. Todos eles são o quê? Normal. Beleza. Aí se ela for assim... Se ela for assim, o pai, isso pro menino, o pai vai doar Y. E ela pode doar ou XHzão ou XHzinho. Então, ó, ela pode doar tracinho. Ela pode doar o XHzão ou o XHzinho. Foi? Se eu considerar que ela pode doar o XHzão ou o XHzinho, teria 50% de chance. Mas em genética, as crianças têm 50% de chance de ser menino e 50% de chance de ser menina. De novo, esse genótipo dela aqui é XHzão, XHzinho. Então, se ela doar XHzão, já sei que ele é normal. Se ela doar XHzinho, eu já sei que ele tem hemofilia. Então, para hemofilia, eu tenho 50%. Mas para ser menino, eu tenho mais 50%. Então, qual é a minha resposta? Ele tem 50% de chance de ter hemofilia, ó. Mas ele tem 50% de chance de ser menino. Porque o pai pode doar o Y, mas o pai poderia doar o X. Se o pai doasse o X, essa criança seria menina. Então, são 50% de chance de ter hemofilia e apenas 50% de chance de ser menino. Logo, nossa resposta, 25% de chance. Foi? Ok. Então, conseguimos compreender essa questão aí. Eu vou apagar aqui. É assim a questão de hemofilia, de daltonismo, como todas as questões genéticas que nós estamos vendo. Tem que escrever na questão, tem que rever, porque a questão de genética, ela tem detalhes que podem te levar a outro tipo de raciocínio, e aí nós poderíamos equivocadamente ter marcado 50%. Porque a criança tem 50% de chance de ser hemofílica, mas também só tem 50% de chance de ser menino. Logo, 25%, um quarto. A hipertricose na orelha é condicionada por um gene localizado na parte não homóloga do cromossomo Y. Cromossomo Y. Ou gene holândrico, que é outro nomezinho. De repente eles colocam lá para você o gene holândrico, isso é o cromossomo Y.
Um homem cujo avô paterno tinha hipertricose casa-se com mulher normal e sem hipertricose na família. Esse casal tem descendentes com os seguintes fenótipos. Vamos pensar juntinhos. Se essa característica é do cromossomo Y, quais são os integrantes de qualquer família que podem ter essa característica? Os homens. Qual é a característica? Hipertricose. E o que é hipertricose? A hipertricose são pelos na orelha, pelos grossos na orelha, ok? Então ele diz aqui, ó, o avô paterno tinha hipertricose. Ó. O avô paterno tinha hipertricose. Então vamos lá, vamos montar aqui, só de bobeira. Ó, aqui, um casal, aqui. Vamos dizer que esse casal teve 3 filhos. Aí outro casal. Aí um homem, esse homem aqui. Então esse homem aqui, o avô paterno. Então olha aqui, ó. Ele que nós estamos vendo. Esse é o homem. Esse é o homem da questão. Esse é o pai dele. E esse é o avô paterno. Compreendeu aqui a nossa linha? Ó, a hipertricose é condicionada para um gene localizado na parte não homóloga do cromossomo Y. Um homem cujo avô paterno tinha hipertricose é do cromossomo Y. Então, o sexo masculino é dado pelo cromossomo Y, não é? Correto. Esse passou o Y para o pai. Porque ele recebeu o X de quem? Da mãe. E esse passou o Y para o filho. Porque ele recebeu o X de quem? Da mãe. Então, do pai sempre vem o Y, da mãe o X. Do pai sempre vem o Y, da mãe vem o X. Então, se o avô tem, o pai tem e ele tem também. E só os homens vão ter. As meninas vão ter? Não, porque elas recebem X do pai e X da mãe. X do pai e X da mãe. Então, características dos cromossomos Y só os homens apresentam. A. Todas as mulheres são portadoras e todos os homens apresentam hipertricose. Não, a mulher não pode ser portadora, ela não tem o cromossomo Y. B. Todas as mulheres são normais e todos os homens apresentam hipertricose. Essa é a nossa resposta. Todas as mulheres são normais, elas não têm hipertricose. E todos os homens apresentam, por conta do esquema que nós fizemos. É do cromossomo Y e o Y vai passando por todas as gerações para todos os meninos. Isso é que caracteriza o sexo masculino. Montar esse esquema nos facilitou confirmar essa característica. Então, hoje foi a nossa aulinha de genética. Terminamos. Fiquem bem.